bem-vindos. Segunda-feira, 8 de maio, edição da manhã aqui do Bunker, né? Você tá junto comigo logo cedinho. E olha só, pessoal, que barato, né? Esse país tá uma maluquice, mas tá uma maluquice daquele jeito, né? Olha, eu vou botar aqui na tela pra gente bater esse papo, porque tem hora que eu não acredito, tem hora que eu fico olhando as coisas assim, eu falo, pô, será que tá acontecendo? Será que é real isso aqui? Será que não é? Olha, vamos bater esse papo aqui. Você tá no Bunker, eu sou o Ricardo Roveran, e tanta coisa aconteceu esse meio tempo. Eu tive até um entrever, assim, meio que uma discussão com uma pessoa que é um dos anti-bolsonaristas das redes sociais, né? Depois eu vou contar para vocês isso daqui. Mas antes a gente vai bater um papo aqui, porque eu tô achando muito interessante, né, essa nova escalada aqui do governo Lula, né? Vamos botar aqui, ó, para você rapidinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Pra gente começar bem, né? O pessoal tá chegando, o chat tá bacana. Pessoal, é o seguinte, deixa sua mensagem no chat, é importante, cada uma delas é muito importante, né? Nas 3 edições nós lemos sempre, o que a gente deixa passar aqui, depois a gente volta e lê. Deixa quem vê o vídeo depois, deixa seu comentário, é muito importante, sobretudo nos comentários. Coloca lá quais são suas dúvidas, coisas que você gostaria de saber. A gente lê tudo aqui no Bunker, tá? E também coloca ali a cidade de onde você está assistindo, a cidade, o estado, para a gente saber aonde que esse programa está alcançando, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos de notícia aqui, porque a primeira notícia é muito importante para o resto do dia de hoje, tá? Flatulências. Pesquisa mostra quais são as comidas que causam cheiro ruim nos gases. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque é o seguinte, porque o governo do PT está fedendo, né? Está fedendo. Então é melhor a gente se prevenir, né? O Terra Brasil está dizendo aqui que as flatulências são parte natural do processo digestivo, perfeitamente normal que o corpo elimine gases ao longo do dia, né? Ou que a gestão PT elimine esse mau cheiro durante a gestão. E ele vai colocar aqui alguns alimentos que causam flatulência. Carne. O consumo de carne vermelha, tanto de vaca como de porco, dá um trabalho extra às bactérias da nossa microbiota intestinal. O alimento leva muito tempo para ser digerido e acaba fomentando dentro do nosso sistema digestivo. Eu acho que esse não está sendo um problema no governo Lula, porque as pessoas não estão comendo carne, que eu saiba o preço de tudo está subindo, né? Suplementos proteicos, né? Tá aqui, o pessoal está tomando suplemento? Não, né? Brócolis, o pessoal está comendo brócolis? Não. Vinho e cerveja. Esse daqui eu acho que tem vinho nem tanto, mas cerveja eu tenho certeza que pode estar. Então, você quer dizer, ó, dona Maria, você que está em casa, aí, quando o maridão chegar lá para você e falar assim, ó, vou tomar uma cerveja, você fala para ele, depois vai, né? Depois vai ficar com cheiro ruim. Ervilhas, soja e lentilha. Acho que esse é o único alimento aqui que está, que o pessoal que fez o L está consumindo, né? Porque o Brasil está entrando numa situação terrível, né, que não tem nada de digestivo aqui, está se tornando indigesta essa gestão do PT, assim como as outras também não foram nenhum exemplo a ser seguidos, né? Agora vamos falar sério, né? Você que está do outro lado, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Vamos falar sério agora, né? Acho que agora o pessoal já chegou aí, né? Falando em flatulência, né? Falando em esse desarranjo intestinal político, né? Olha isso daqui. Vamos bater o papo sobre isso aqui agora, porque eu tô achando divertidíssima essa situação. PT aciona Google após sugerir corrupção em busca por coroação, né? O PT enviou neste domingo, 7, no caso ontem, uma notificação extrajudicial ao Google por confusão e falta de transparência sobre as buscas pelo nome do partido na plataforma. O que foi que aconteceu? O partido pede a suspensão da correção automática da palavra corrupção quando o usuário digita Lula coroação. O presidente Lula foi até a cerimônia de coroação do rei Charles III. Segundo o PT, só o Google faz associação entre as duas palavras quando o termo é pesquisado, né? Quando o termo pesquisado é o nome do presidente Lula. A legenda pediu ainda esclarecimentos e explicações técnicas em relação aos algoritmos e programações que levam a essa busca. Para o PT, a associação dos termos pode configurar abuso de poder econômico e violação do direito de livre consciência dos cidadãos brasileiros. Presta atenção nisso daqui, tá? Presta atenção nisso daqui,
Porque direito de livre consciência dos cidadãos, eu tenho batido nessa tecla, que está no artigo 5º da Constituição, desde sempre ninguém tem dado atenção. Parece que só o pessoal do PT, deve ter alguém do PT assistindo isso daqui, falando, oh, ouve o Roveran lá que ele tem razão, porque não é possível. O documento é assinado pela deputada Gleisi Hoffmann, do PT, que preside o partido, e por advogados. O problema foi percebido na última quinta. A gente já vai falar sobre isso de forma completa aqui, tá? Naquele dia, o Google havia informado em nota que estava tomando providência sobre o caso. Na tarde deste domingo, 7, a palavra corrupção não aparecia mais automaticamente na busca por Lula coroação. A notificada Google está valendo-se do seu poder econômico, quase monopólio virtual, para manipular a opinião pública em favor dos interesses privados. Olha só, violando o artigo 5º da Constituição Federal. Né? Diz a notificação extrajudicial do PT contra o Google. Olha que interessante isso. Quando eu falo aqui, o pessoal fala, não, né? Não, o Roveran está ligando para coisas muito pequenas e não sei o quê. Eu estou batendo na tecla, Roveran, estou batendo na tecla do direito de ser inviolável a liberdade de consciência do artigo 5º da Constituição há muito tempo e ninguém está me ouvindo. Eu estou aqui batendo nessa tecla, falando. A liberdade de consciência é inviolável. E estou falando. Isso na questão que eles querem violar a todo momento. Quando eles falam, quando eles dizem que vão classificar o que é fake news ou não, não é só dano moral. É dano moral que custa mais caro, mas isso aqui é violação à Constituição. É engraçado que quando a pimenta no Forever deles aí acabou o mundo. Ai, meu Deus, vamos lá tomar providência. Eu acho que está faltando um pouco disso na direita também. Mas vamos dar uma olhadinha no outro lado da questão aqui, porque é o seguinte, eles estão falando uma coisa que eu não sei dizer se é justo ou se é injusta, mas eu acho que é injusto, por quê? Porque, de fato, o algoritmo é pré-determinado. Eu não acho que o algoritmo do Google foi feito ali para ferrar com a vida do PT. Pelo contrário, eles têm ajudado bastante o PT, né? Então tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que diz esse jornalista aqui, ó. Pedro Google. Caramba. O negócio foi só eu falar que ele pulou da tela aqui na minha cara, né? Ele tá carregando aqui. Enquanto ele carrega esse negócio aqui, vamos voltar a falar aqui. Eu tô achando esse tipo de coisa, eu tô batendo nessa tecla aqui há muito tempo. Né? Você não pode violar a consciência das pessoas, forçar as pessoas a acreditar em alguma coisa, dizer para elas o que elas podem ou não ler, como que elas devem ou não ler, né? E depois querer, ao mesmo tempo, que essas coisas sejam tidas com seriedade, né? Que você chega lá e fala, fulano, vai ver isso aqui, vai ver aquilo ali, desse jeito ou do outro. Não dá, né? Tem esse tweet aqui do jornalista. Eu estou colocando na tela, não sei porque hoje o Twitter está demorando mais para carregar. Mas enquanto o Twitter está carregando, né, a gente vai falar aqui de outras notícias aqui, porque não é possível que isso está acontecendo bem na hora que eu preciso, justo o Twitter trava, né? Tem uma argumentação desse jornalista que é muito importante, eu vou trazer ela aqui. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos bater um papo sobre esse outro assunto aqui, porque a notícia ali, o Twitter dele ali está carregando, né? Vamos lá. Olha só. O que é que está acontecendo em países que eles dominam enquanto estão falando de liberdade de consciência desse lado aqui, né? Caos. Protesto em Cuba termina em confronto e prisões, né? Isso daqui é notícia de ontem. A cidade cubana Caimaneira, no leste da ilha, foi palco de protestos que terminaram em confronto com agentes do regime, que, segundo o PT, é democrático, né? Isso não foi na noite de sábado. Vídeos divulgados por grupos de direitos humanos e dissidentes do regime mostram agentes das forças de segurança do país atacando e prendendo manifestantes que gritavam palavras de ordem a favor da liberdade, né? Então, quer dizer, como assim, grupo... Eu acho interessante o pessoal colocar esse negócio, porque o pessoal precisa aprender que a esquerda está marimbando, está nem aí para o que seriam os grupos de direitos humanos, né? E olha, são dissidentes do regime, que eles estavam daquele lado, aí perceberam a besteira que fizeram e pularam para o outro. E agora eles são inúteis, porque eles só serviram ali só serviram de trampolim.
O pessoal da esquerda, que é esse pessoal Beautiful People, ele serve muito para ajudar a colocar essa turma no poder. Depois fica chorando, tá? Depois fica aí chorando. Ah, esse pessoal subiu no poder e abandonou a gente. Olha aí que beleza, né? A ONG Anistia Internacional compartilhou os relatos nas redes sociais e afirmou que as forças violentas do líder cubano Miguel Díaz-Canel fazem a única coisa que sabem, reprimir o povo e violar os direitos humanos. Oh, meu Deus, eles descobriram a América. Nossa, como eles são inteligentíssimos, hein, cara? Uau, acabaram de descobrir a América para sempre, parabéns. Né? Quando a gente fala, quando o pessoal da direita fala, não, eles são antidemocráticos, eles são isso e aquilo. Eles são, nossa, como esse pessoal é do mal. Eu acho esse tipo de coisa terrível. É de uma disfarçatez monstruosa, tá? É de uma disfarçatez monstruosa, porque a gente tá avisando esse negócio há quanto tempo? Aí eles viram e falam assim, ah, é verdade, tá acontecendo mesmo, mas nós que somos cheirosos, vai ser cheiroso no meio da casa do chapéu, tem gente sofrendo, tem nego levando porrada, tá ligando. Esse pessoal, eles querem saber o seguinte, olha, o fulano tá revoltado, tá bravo. Por que o fulano tá revoltado, tá bravo? O fulano tá revoltado, tá bravo porque estão baixando o cacete nele, estão descendo a porrada no sujeito. Ah, é mesmo? Aí eles falam, não, o debate não deve ser nesses moldes, deve ser argumento e contra-argumento, proposição, nexo e conclusão. E se não for desta forma, então não é debate, viu? Você violou a regra. Enquanto ele tá falando isso, o outro tá tomando um monte de borrachada porque tava tentando argumentar. Essa turma da anistia, eles precisam entrar eles no cacete dos cubanos, o pessoal precisa pegar eles para dar porrada, para eles aprender um pouco a pisar na realidade. Na hora que a turma do Miguel Díaz-Canel, na turma da Venezuela, pegar esse pessoal e sentar-lhe a porrada, a gente vai olhar desse lado aqui e falar, pô, vocês foram avisados, era a gente que estava tomando porrada. Ninguém queria violência, o pessoal queria debate. E vocês tacaram pedra nos bolsonaristas, tacaram pedra no pessoal da direita de forma geral, né? Mais nos bolsonaristas, disseram que eram antidemocráticos, e agora só vocês estão tomando porrada. Vocês merecem, tá? Sinto muito. Ah, vai tomar banho. Ajudaram a jogar o pessoal de Cuba no fundo do poço e agora tá aí chorando. Agora tá aí dando uma de bonzão. Não é, meu. Não é. Vocês ajudaram a criar esse monstro. Né? Diz ele aqui, pedimos às autoridades que garantam o direito de protesto. Ah, pedimos. Pedimos. Vocês estão achando que... Isso tem chance de dar certo aonde? Fala pra mim. Segundo a ativista e jornalista Ieri Curbelo, pelo menos 5 pessoas foram detidas. O ativista Ieri Curbelo, né? O nome de mulher, mas é ele. Ele afirmou que os manifestantes foram confrontados por agentes de boinas negras. Você sabe, pessoal, que os boinas pretas são o ápice, assim, né, das forças especiais. Forças especiais de elite das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas e pelos boinas vermelhas, tropa de prevenção do Exército. Pois é, tá aí. A Embaixada Americana, em Havana, também criticou a forma como Cuba lidou com o protesto. Ontem à noite, as forças de segurança cubanas responderam violentamente aos protestos pacíficos na cidade de Caimaneira, batendo nos cidadãos por exigirem direitos humanos. Diz a publicação da embaixada no Twitter. Esses são os primeiros protestos conhecidos contra o regime deste ano, né? Então, quer dizer, olha só, é isso que dá passar a mão na cabeça de comunista, é isso que dá ouvir comunista, é isso que dá levar comunista a sério, é isso que dá querer levar essa turma, né, querer dar créditos, querer dar méritos, querer dar tudo isso daí para esta turma. Não está entendendo com o que está lidando com comunista, os sujeitos são piores do que nazistas. Ó, fascista é ruim, positivista é ruim, fascista é ruim, positivista é ruim, nazista é ruim, comunista é pior de todos. Se você pegar os 4, jogar no liquidificador e bater, você pode jogar o suco no lixo que vai ser um veneno dali. Comunista, ele sobe em cima do monte de questionamentos. Ah, mas tem um problema ali no capitalismo, tem um problema lá do outro lado. É verdade, o capitalismo é um sistema pragmático e dinâmico que ele vai se consertando. Ele nunca prometeu ser bom. Tá? O pessoal da direita, os conservadores, a gente sabe que o sistema nunca disse assim, ó, somos perfeitos, somos a resposta para o mundo. Não, nós somos o que existe, somos o melhor que dá para fazer. E se der para melhorar alguma coisa, a gente melhora. Né? Você fala assim, ó, tem o sistema capitalista, tem isso, tem aquilo. Agora, ó, você vê assim, ó, para você pensar, né? O pessoal falava, não,
porque os trabalhadores não têm chance, porque é o proletariado contra o patronato, né? A luta de classes. Mas essas coisas não são tão atuais, porque hoje você vai ter a Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? A empresa abre capital na Bolsa e qualquer um pode ir lá e comprar uma parte da empresa. A pessoa que está trabalhando hoje, está numa empresa, fulano está trabalhando na empresa XYZ. Essa empresa tem capital aberto? Você pode pegar parte do seu salário, ir lá e começar a comprar ação e, de certa forma, virar dono da empresa também, começar a receber dividendos da empresa. Quer dizer, o sistema ele vai se corrigindo aos poucos, ele vai melhorando aos poucos. O comunismo não faz isso. O comunismo chega e estabelece o que ele quer como processo socialista, quer dizer, chama de processo socialista é o seguinte, que o comunismo é o objetivo final. O socialismo é o estágio de transição do capitalismo para o comunismo. Então, o sujeito fala, fulano é socialista. O que ele quer dizer com fulano é socialista? Quer dizer que ele está contribuindo para a transição do capitalismo para o comunismo. Então, aí eles vão falar que a luta de classe, que isso aqui, os trabalhadores não estão do lado da esquerda. Não estão. Você pode ver a quantidade de gente que está aí hoje comprando ação na Bolsa. A Bolsa caiu. Quando a Bolsa cai, isso é uma facada no trabalhador. Né? E você vê o seguinte, isso que eu estou falando é da mais alta seriedade. Não dá para a gente ficar brincando com isso, não. Não dá pra gente ficar brincando com isso daí, não. Eu tô falando de coisas que aconteceram, que acontecem, que estão aqui, que são reais. Eu não tô falando de hipóteses, não. Não tô falando de hipóteses. Tô falando de coisas reais, coisas sérias. Né? O que tá acontecendo lá em Cuba é porrada pra todo lado. E essas ONGs aí estão achando que estão ajudando alguém. Vamos começar a apurar as ONGs, porque ficar falando é fácil. Eu quero ver, olha, já que é ONG, eu sou jornalista, minha função é falar mesmo. Agora, o cara que é parlamentar, a função dele é falar mesmo. Mas também é fiscalizar, que parlamento, parlar, né, do italiano, falar. Agora, o outro ali, o cara que está ali, não, ele tem obrigação, já que ele é ONG, ele tem obrigação de tomar outras atitudes. Né? Vai ficar ali falando, não sei o que, já tem parlamentar, já tem jornalista para isso, querido. Fala, mas faz alguma coisa além de falar, né? E ficar vendo essa situação não dá. Vamos ver se a gente consegue falar agora, voltar rapidinho nesse assunto do Google, que no fundo é o mesmo, né? Então tá aqui. Consegui puxar, tá aqui, né? O Twitter sumiu um pouco, mas tá aqui, né? Sobre aquele assunto do PT, tá? Contra o Google, né? Olha a narrativa caindo, né? Do Pedro Burgos, né? Ele é professor de comunicação e jornalismo no INSPER ali, né? Então vamos lá. Eu gostei muito dessa série dele. Há possivelmente centenas de milhares de páginas indexadas no Google, associando, ou seja, colocando no mesmo texto como uma notícia, esses nomes próprios à palavra corrupção, que é o que de fato acontece. É bem mais comum vê-los juntos de coroação. Parece-me normal que o Google faça isso, não? Então ele colocou aqui, Valdemar Costa Neto, coroação. O Google sugere corrupção, porque a palavra é parecida, porque tem as mesmas letras, né? Tá aqui, Maluf, corrupção, aparece coroação. Fernando Collor, corrupção, aparece coroação. Então você vai vendo que essas palavras são parecidas e não é só no caso do Lula, como o pessoal da esquerda está sugerindo. Aí ele coloca aqui, Vejo pessoas aparentemente inteligentes sugerindo que um projeto de lei obrigaria o Google a fazer algo sobre isso, mas qual é a expectativa? Proibir sugestões? Limitar o recurso de autocompletar? Banir autocorreções? Se isso significar o iPhone parar de trocar o E por E, eu topo, né? Diz ele aqui fazendo uma piada. Mas ele segue porque o assunto é sério. Fazia tempo que não vi o nome do André Janones. Sintomático que ele apareça na minha timeline recomendando um factoide para confundir as pessoas. Não há muita diferença disso aqui e dizer que o PL vai proibir de citar a Bíblia, né? O que a gente está falando. Não tem muita diferença nisso. Felipe Neto, né? Diz aqui, olá, Lula oficial. Né? O André Janones me avisou no privado e tive que abrir o Google para acreditar. Se trata de um erro algoritmo, mas é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. O Google dará explicações, corrigirá, sem
o projeto de lei, não são obrigados a nada. Então, quer dizer, eles já querem obrigar o Google a fazer isso, né? E a observação do Pedro Burgos aqui, essa fala é do Felipe Neto, tá? Ele está colocando aqui, né? Fazendo aquele... Ele mostra aqui, né, que ele pesquisou por Lula coroação e apareceu Lula corrupção, né? Então tá aqui. Ele diz aqui, ele fala que o André Janones, ele diz aqui, né, o Janones apareceu, e o Felipe Neto, ele cita o Janones, né, aqui. Ele diz, olha só, recomendando um factoide, né? E aí, com o que ele diz? Ele fala o seguinte, não há muita diferença. Qual a diferença entre o quê? Né? Do Janones colocar um factoide ou proibir de citar a Bíblia, né? Quer dizer, é da mesma maneira um factoide, né? Nesse factoide aqui está esse factoide aqui está na home, na primeira página. Quando você abre ali o jornal O Globo, né? O jornal O Globo, a primeira página aparece ali, né? Não me surpreendo mais com a picaretagem. Está dizendo que o Globo fez picaretagem, né? Olha aqui, ó. Coroação de Charles. Você quis dizer corrupção? Google sugere alternativa de busca, né? Virou... O pessoal dos militantes de redação do Globo já se assumiram faz tempo. Então tá aqui, né? Ele está dizendo que o Globo transformou numa matéria, como se fosse um crime, né? Então tá aqui, ó. Se você colocar lá Bolsonaro forno, o Google vai sugerir Bolsonaro corno. É o que ele está sugerindo aqui. O Google vai sugerir, porque as palavras são parecidas, né? Então, você vai ver algumas matérias aqui sugeridas, né? E normal. E ele está dizendo que isso daqui é normal do algoritmo, não tem o que entrar na justiça, porque, inclusive, ele não está só falando, ele está provando, né? Parabéns aí para o Pedro Burgos, né? Por essa thread, né? Por essa sequência de tweets. Aí tem uma moça aqui, a Leila, que pergunta para ele, acho que o fato de insistir na palavra pode ter a intenção de indignar as pessoas, incentivar o ódio, afastando-se de fatos mais relevantes. A palavra coroação gera menos ódio. Eu acho que, na verdade, não tem ódio nenhum, mas tudo bem, né? Na verdade, não tem nada a ver com isso, responde ele. É simplesmente como o algoritmo funciona. Eu concordo, é o funcionamento do algoritmo mesmo. Se você digita uma combinação de palavras, de uma outra parecida, tem milhares de vezes mais resultados. O Google sugere a outra, né? Você vai lá e sugere duas palavras. Numa delas, tem ali um monte de sugestões para aquela palavra. O Google mostra para você, ó, será que você não quis dizer outra coisa, né? Se você coloca Lula residente, por exemplo, vai aparecer a sugestão de presidente, porque tem uma série tem uma série de páginas dizendo Lula presidente e um número maior do que páginas dizendo Lula residente, quer dizer, onde que o Lula mora ou o Lula preside, né? São coisas diferentes. Mas a outra palavra, que é muito parecida, né, que inclusive ela contém a palavra anterior, ela aparece muito mais vezes na busca. Então o Lula tá maluco, né, mandando processar o Google porque as palavras são parecidas. Aí ele vai dizer algumas outras coisas aqui, ó. Ele tem uma argumentação muito boa, mas eu não vou continuar aqui não, porque eu acho que já foi dado o recado. Eu acho que mereceu a leitura aqui dessa thread do Pedro Burgos. Parabéns a ele aí, né? Isso é uma aula de jornalismo, né? Na verdade, o jornalista, ele constrói a sua linha de raciocínio fazendo questionamentos. Você disse isso, mas e o contrário? Né? E o semelhante? E os outros casos? É quase que uma linha científica. Como funciona a metodologia científica? Você testa todas as hipóteses e você fica só com aquela que responde como verdadeiro. As outras caem todas. Vamos dizer que eu diga para você assim, olha, fulano, água com sal conduz a eletricidade. Você, como jornalista, tem que aplicar o método científico e você vai descobrir, será que só água não conduz a eletricidade? Testa, ela bota o fio aqui, água ali, outro fio aqui. Transmitiu? Não. Opa, só água? Não. Será que só sal conduz a eletricidade? Bota lá o sal aqui, um fio do lado, um fio do outro. Transmitiu? Não. Então, pronto, derrubou. Né? Então, o que você tem? Você tem, no caso de água com sal, você testa ali, né? Água de um lado, sal do outro e água com sal desse lado. Aí você vai lá e mistura água com sal. O fio ali transmitiu? Transmitiu. Então,
água sozinha não transmite, sal sozinho não transmite e água com sal conduz, transmite eletricidade. E aí você vai ter o uso da metodologia científica. Você pegou todas as opções possíveis, né? Para o PT afirmar que só no caso do Lula isso acontece, ele provou o contrário. Colocou o nome do Valdemar da Costa Neto, o nome do Maluf, o nome do Fernando Collor, e todos os casos aconteceu a mesma coisa. E depois ele usou palavras parecidas, né? Mas será que o caso é palavras parecidas ou é nome de político? Né? Foi lá e colocou palavras parecidas, residente com presidente, por aí vai. Forno com corno, e usou o nome do adversário, inclusive. Será que se fosse o Google, se fosse bolsonarista, por assim dizer, nunca ia aparecer. Se digitar Bolsonaro, forno, ia aparecer Bolsonaro, corno. Não dá, né? Se o Google fosse bolsonarista, isso nunca ia acontecer. Então a tese do PT está derrubada. Eu acho, inclusive, que essa série de tweets do Pedro Burgos aqui pode ser usado pelos advogados do próprio Google para provar o contrário numa corte e acabar com essa idiotice do PT. Tem que acabar, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você que está aí. Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando, porque é sério. O PT, ele chegou a atingir, no auge do Lula, 650 prefeituras. Eles fizeram 650 prefeitos, se tornaram o segundo maior partido do país por causa do número de prefeituras, de militância que isso atrai, de cargos no legislativo que isso atrai, etc. Sempre você, para medir o tamanho de um partido, pega o número de prefeituras que esse partido tem, porque é lá que se faz o poder, são nas prefeituras. E o PT, quando chegou na era Dilma, ele caiu para 180 prefeituras, tá? 179, 180 prefeituras. Ou seja, o PT diminuiu muito de tamanho. Teve uma debanda. O pessoal lembra? Quem lembra da época da eleição que ninguém queria usar a cor vermelha? O Haddad, durante a eleição, ele trocou a cor vermelha pelo verde e amarelo, tentando competir com o Bolsonaro. Foi motivo de sarro, etc. E agora, por último, o PT está num declive. Óbvio, né? Tá perdendo na Câmara. Agora a Câmara vai rear o PT porque demonstrou a fraqueza, demonstrou a ausência de força. Por mais que o pessoal que esteja lá seja aguerrido, né? Lindbergh Farias, Gleisi, etc., que está lá brigando pelo PT, eles não têm capacidade para virar esse jogo. O pessoal da oposição vai querer o holofote, vai sentar-lhe a porrada $100 dentro da Câmara e vai vencer eles e vai mostrar que eles vão sair dali muito humilhados. E agora, depois de agosto, começam as reuniões, né, partidárias para saber quem que vai apoiar quem em 2024. Qual que vai ser o apoio ou falta de apoio em 2024, como é que vai ficar as eleições municipais. O Lira, no meu entender, está deixando o Lula fritar, porque o desemprego está aumentando, a inflação está subindo que nem um foguete, as coisas estão subindo, o preço das coisas está subindo no mercado como se não houvesse amanhã. Você vai lá amanhã, o preço já mudou, depois de amanhã, olha, primeiro é questão de meses, agora está sendo questão de semanas. Eu estou vendo a hora que esse negócio vai estourar mesmo. E eles estão só preocupados em maquiar dados. Não, joga o fulano, dependendo de Bolsa Família, como empregados. Coloca sabe, vai falando que o pessoal foi para o mercado informal e fica fazendo maquiagem atrás de maquiagem. Não está funcionando, Ó, aqui em São Paulo, acho que fechou as lojas Renner, né? Fechou, que também parte a Kamikaze, se não me engano, também fechou. Esses dias aqui, o Shopping Eldorado teve um problema lá, foi penhorado 50%, maior shopping do país. Né? Foi um dos mais antigos, um dos mais tradicionais. Teve 50% dele que foi penhorado, quer dizer, praticamente fechou o shopping. E você vai vendo, ó, Tok caiu fora. Teve uma rede de mercado super famosa no interior chamada Gonçalves, que ó, fechou as portas. E por aí vai. A Globo agora começa uma nova série de demissões. Tá de olho em dar um pé na bunda do Luciano Huck, porque o salário dele é 3,5 milhões, né, salvo engano. E você vai vendo o seguinte, esse pessoal tá fazendo rally aí e tá caindo. Ninguém vai querer ficar do lado deles. A partir de agosto em diante, o pessoal fala, deixa o PT naufragar, porque agora na próxima eleição, eles vão fazer o quê? De 50 a 70 prefeituras. Eles vão ficar do tamanho do Avante, do Janones. Eles querem o Janones? Vão ficar com ele. Vão ficar lá com o Avante, vão ficar do lado do PSTU, vão ficar do lado desses partidos nanicos mesmo. E aí, acabou, porque o Lula não fez quadros, né?
Não tem ninguém para o PT concorrer à presidência. Provavelmente por eles diminuírem muito de tamanho e a militância começar a sair fora do partido, os quadros deles falam, pessoal, eu não vou concorrer pelo PT, não, ninguém vai votar em mim por causa da bandeira, eu vou zarpar daqui, ó, sai fora, vai pro PSOL, vai pro PSOL. Provavelmente o PSOL vai ser o destino final. O PSOL deve crescer muito nas próximas eleições com a debanda da turma que vai sair do PT. Eles vão pro PSOL ou pro PSB. O PSB já tem um nome grande, provavelmente vão para lá. O PDT também está em declive, né? Então o PDT não era exatamente aquela força extraordinária, mas ele está em declive. O Ciro Gomes já era na política e você vai ver o pessoal do PSB agora, apesar que eu acho que teve um erro estratégico que o Marcelo Freixo voltou para o PT agora, né? Então você está vendo esse cenário todo se formando, onde o PT está encolhendo, e a porrada vem vindo porque eles bateram em muita gente, e quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? A próxima eleição você vai ver o pessoal do Centrão crescer extraordinariamente, e o PT encolher muito. E aí você vai ver a figura do Bolsonaro provavelmente voltando com muita força e de forma que não dá para segurar, porque o PT não vai conseguir se garantir só no judiciário. E o judiciário não é idiota. O judiciário vai ver o que está acontecendo. Quem não lembra do Barroso votando na prisão em segunda instância para o Lula ficar preso? Cuidado, pessoal. O pessoal do Supremo é mercenário, mas não é idiota. Eles estão vendo o que está acontecendo, né? Para virar de costa pro Lula e falar, o tubarão tá ali, pula da tábua aí, se vira. Já era, faz o L. Não demora. É só olhar olha o histórico do Supremo que vocês vão entender, tá? Vamos seguir aqui porque a gente tem mais notícias para comentar aqui, né? Bacana estar aqui de manhã junto com vocês, eu adoro. Sou insuspeito para falar, né? Agora, falando de mal a pior, olha essa daqui, ó. Olha essa daqui. Eita, a picanha aqui não chegou. Quem disse que não chegou? Ela chegou sim. Olha aí que beleza, né? Governo Lula aprova série de benefícios. A empreiteira suspeita de fraude e investigada pelo TCU. Pela CGU, Controladoria Geral da União, né? O governo Lula assinou, neste ano, aditivos contratuais que favorecem a empreiteira maranhense Engeforte, investigada pela CGU e indicada em auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, como a líder de um cartel que teria fraudado licitações de pavimentação no total de R$1 bilhão de 2018 a 2021. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a maioria desses aditivos para a Engeforte envolve a prorrogação ou reinício de 12 contratos de asfaltamento de vias cujos valores originais somam cerca de 180 milhões. Intermediados pela estatal federal, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, a Codevasf, os contratos prevêem obras no Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe e Tocantins. No caso do Amapá, informa a reportagem, 2 contratos tinham irregularidades como superfaturamento e falta de projeto, detectadas pelo TCU e CGU. Falar por uma hora direto sem água não dá, né? Mas mesmo assim o governo Lula os aditou, né? Adicionou, aumentando o valor e prorrogando o prazo para conclusão. Nada suspeito, né? Até mesmo a Codevasf, presidida pelo engenheiro Marcelo Moreira, indicado pelo líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento da Bahia, já abriu procedimentos internos para averiguar irregularidades em contratos com a Engeforte. Obras feitas com emendas de Davi Alcolumbre são investigadas, né? Então tá aí o Davi Alcolumbre, acima de qualquer suspeita, né? É um avião de cocaína para quem suspeitar dele, né? A reportagem da Folha afirma ainda que a maior parte dos contratos da estatal com a empreiteira foi abastecida por emendas parlamentares. 3 dessas emendas, que somam 90 milhões, são do senador Davi Alcolumbre, aliado de Lula. Olha, eu nem preciso... A empreiteira está negando, né? A Folha ligou lá para eles, que é o trabalho jornalístico, né? Quando você vai falar de alguém, você tem que ligar para a pessoa. O cara falou assim, não,
Olha, a Secretaria de Comunicação do governo Lula não se manifestou, né? A Folha ligou, o pessoal do Lula falou assim, não, a gente não tem nada para falar, não. Pode falar que eles são corruptos mesmo. Já a Codevasf afirmou que os aditivos mencionados referem-se a dilatações de prazo, né? Quer dizer, o prazo aumentou, portanto tem que pagar mais, para assegurar a continuidade da prestação de serviços e o emprego efetivo de recursos orçamentários já empenhados. Ou seja, o que eles querem garantir? Eles querem garantir que a empresa lá continue prestando serviço, mesmo sendo investigada, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, cara, é dinheiro da população, né? Faz a festa aí, né? E o emprego efetivo, né, de recursos já empenhados, né? Eles já receberam, então se não aumentar agora, eles não fazem o trabalho com o dinheiro que eles já receberam. É isso que a Codevasf está falando, né? A estatal negou que tenha ocorrido aumento do valor nos contratos do Amapá por meio do aditivo. Quer dizer, não, vai receber mais, mas não aumentou, não. O número era 1 antes, recebeu mais, ficou maior, mas isso não aumentou, tá? É isso que eles estão falando. Olha, eu tô para ver um país igual ao Brasil. Eu, Ricardo, tô para ver um país igual ao Brasil, porque não é possível. Isso que a gente tá vivendo aqui é maluquice. O sujeito recebe a mais e diz, não é aumento, isso daqui é o seguinte, é que o contrato estendeu, então eu recebi mais. Mas se você recebeu mais, não aumentou, né? Tava até aqui, veio até aqui. Este é maior ou este é maior? Eles falam, não, esse daqui e esse são do mesmo tamanho. Aqui é de um tamanho, aqui é do mesmo tamanho. Aqui e aqui são idênticos. Pô, pelo amor de Deus, eu nem sei o que falar. Tem hora que a gente fica, assim, o pessoal, eles negam o que é evidente, você está vendo com os seus olhos, é evidente, você vê. Pelo amor de Deus, aí o pessoal nega. Fala, então tudo bem. Então acabou o Brasil, né? Então o Brasil acabou. Então o Brasil já era, né? Agora, vamos falar de um negócio um pouco mais divertido aqui, porque eu não aguento mais. Passar nervoso, eu não tô afim logo de manhã, não. Vamos falar de uma coisa engraçada aqui, tá aí. Opa, aí, olha só o que a Folha tá falando, né? Eita, Folha! Olha lá. Gosto por holofotes e controladora. Livro faz revelações sobre quem é Janja, por trás da imagem que o PT criou, né? Então tá aqui, né? Gosto por holofotes e controladora? Estas são algumas informações que constam no livro Janja, a militante que se tornou primeira-dama, de Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Ambos também são autores de Todas as Mulheres dos Presidentes, que conta a história de 34 primeiras-damas brasileiras. A obra vai ser lançada na quinta-feira, 11, mas foi obtida pelo jornal Folha de São Paulo. Dividido em 9 capítulos, o livro traça um perfil de Janja, da época da militância na juventude, quando se filiou ao PT, aos 17 anos, aos primeiros meses do terceiro mandato de Lula. Não, aqui tem um negócio errado, né? O livro traça um perfil de Janja, da época da militância da juventude, quando se filiou ao PT aos 17 anos. Ah, então ele vai até os primeiros meses do terceiro mandato. Então, quer dizer, vai até o mês passado. Eu falei, não podia ter 17 anos o mês passado, né? Mas tá bom, eu que li errado, tá aqui. Além de entrevistas e pesquisa dos autores, o livro cita reportagens da imprensa e publicações da primeira-dama nas redes sociais. No prefácio, os autores afirmam que não se trata de uma biografia completa da socióloga, mas que a proposta é revelar quem é Janja, para além da imagem que o PT construiu para ela. Eles citam pedidos de entrevistas declinados e o rígido controle de acesso à primeira-dama, né? Quer dizer, o pessoal quer entrevistar a Janja, o PT fala, não vai, ela não, porque sabe como é que é, né? Então, o livro vai contar como que ela conheceu o Lula, como que eles começaram a namorar, o gosto por holofotes que ela tem. Eu não preciso ler tudo isso daqui. E também o pessoal chamar ela de controladora é uma coisa muito interessante, porque, desculpa, para um jornal chamar a mulher de controladora, daí a chamar o Lula de pau mandado, né? Acho que só está faltando um estalinho de dedos, né? Então é isso aí, o jornal então já está consagrando aí, não, já está induzindo, consagrar o que vem depois da indução.
Primeiro eles induzem, falam, a Janja é controladora, o Lula está casado com ela, então ela está controlando ele. Se ela está controlando ele, a conclusão é que o Lula é pau mandado, né? Que o Lula, o que ela manda, ele faz. É isso aí, Lula, parabéns pela sua imagem, né? E fala o contrário que é machismo, viu, pau mandado? Cala a boca aí. Olha, eu tô adorando, o Brasil é maravilhoso, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? E a mesma Folha de São Paulo tá metendo a porrada no Lula, né? Eu tô achando divertidíssima essa fase aqui. Há muito tempo que eu não vi uma fase tão divertida quanto essa, né? Que eu falei que o problema, isso aqui eu falei, isso saiu desta bancada aqui, no tempo que o Rogério estava aqui ainda. Inclusive, ele conversou comigo esses dias, tá para voltar, né? O pai dele tá tendo alta lá, graças a Deus, a gente orou por isso, pediu, senhor, toma conta do papai do Rogério lá, porque ele faz falta aqui na bancada. Diz aqui, ó, Folha de São Paulo critica Lula por ajudar a Argentina e relembra contratos benéficos às ditaduras latino-americanas. A gente falou que o problema do Lula não ia ser o bolsonarismo, não ia ser ninguém da oposição e não ia ser o Centrão, que ia ser o próprio PT. E nós acertamos, né? A Folha de São Paulo faz parte atende, pelo menos, a militância petista há muito tempo, né? Então tá aqui, ó. Olha aí que beleza, né? E editorial é opinião do veículo, opinião da Folha. Publicado na edição deste domingo, a Folha de São Paulo criticou o presidente Lula por adotar afinidade ideológica com governos de esquerda para definir as relações internacionais. Mas nós estamos falando aqui no Bunker há muito tempo que o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, se tornou, no máximo, nós falamos primeiro aqui, acho que se a Folha começar a ouvir o Bunker, eles vão se dar bem, né? Se tornou no máximo, uma extensão, né, de publicidade do PT, né, lá para fora. Lembrou que, sob os governos anteriores de Lula, o Brasil firmou contratos extremamente benéficos para as ditaduras latino-americanas de esquerda, Cuba, Venezuela, e tomou até um calote de mais de 4 bilhões. Quer dizer, ô Lula, o pessoal é de esquerda, mas você vai encher o bolso deles e a gente vai ficar sem nada? Como é que é, né? E esse poderá ser o caminho se Lula seguir adiante com o plano de financiamentos da Argentina. Olha, daqui a pouco a Folha está até seguindo um bom caminho, daqui a pouco ela descobre o Foro de São Paulo, já vai ser chamada de olavista e já vai parar no colo do Xandão. Continua aí, Folha, tá indo bem pra caramba, tô surpreso, né? Mergulhada sob o governo do amigo Alberto Fernandes numa crise econômica profunda. Pois é, né? Com a inflação chegando a 100%, o governo argentino e o próprio Lula recusam-se a admitir que a crise veio de decisões ruins, que é o caso do Lula, e preferem culpar o FMI. Para Lula, o FMI deveria tirar a faca do pescoço da Argentina, ignorando todas as negociações anteriores, cujas condições foram descumpridas pela Casa Rosada. Olha, pessoal, é o seguinte, esse negócio, eu nem vou continuar aqui, tá? Eu nem vou continuar, porque esse expediente do PT já encheu o saco. Tá, vou falar real. Já encheu o saco. Os caras falam coisas ruins. Nós não vamos ter responsabilidade fiscal não, companheiro, sabe? Dá uma caixotinha pra mim. Ô, amigo, você tá dizendo que você não vai pagar as contas que você faz. O pessoal do exterior vai tirar o dinheiro daí. O FMI não precisa confiar em você. Você é casado com a Janja, não é com o FMI. Né? E nós vamos também ferrar com o FMI, viu? Vamos trocar a moeda, sabe, companheiro, a moeda do dólar pela moeda da China, yuanes. Aí o yuanes vai ser muito bom pra nós e a China vai pagar o nosso mingau. Ô, irmão, não dá, para com esse negócio, larga a mão de ser idiota. Você não tá vendo que a China se sustenta com bolha imobiliária que eles mesmos criaram? Né? Tem um terreno ali no meio do nada, não vale nada. Constrói um prédio lá. Construiu? Mas vai morar alguém? Não. Mas por que construiu o prédio? Não, o prédio tem 15 andares. É mesmo? E quantos apartamentos tem? Tem 4 apartamentos por andar. Vai morar alguém? Não, mas cada apartamento vale tanto. O que isso significa? Significa que o nosso fundo imobiliário cresceu, né? Entendi. E alguém vai fiscalizar isso? Não, não vai, não. Bota aí nos negócios, para os negócios, para as relações exteriores, que nossa moeda tem um lastro maior, porque nosso fundo imobiliário cresceu. Pô, pelo amor de Deus, a moeda chinesa não vale nada, cara.
A gente sabe que na hora que de uma apuração séria, de uma contabilidade séria, que o pessoal do Acordo de Basileia 3, por exemplo, pegar para avaliar isso daí, eles vão dar risada. Falar, Lula, vai lá. Tanto que a embaixada americana respondeu para o Lula. Falou, você quer trocar o dólar pelo yuan? Boa sorte, cara. Vai lá, vai fundo. Azar de vocês. E ele tá certo. Ele tá certo. Quem? Olha, o Lula, não sei quem ele pensa está enganando. Aqui no Brasil, a culpa não é dele. A culpa no Brasil não é das declarações dele, não é dos atos dele, não é das idiotices dele. A culpa aqui no Brasil é do Roberto Campos, é do Banco Central. E na Argentina? Não, na Argentina é do FMI. Mas o FMI é obrigado. O FMI serve para quê? Um fundo monetário. Serve para quê? Eles emprestam dinheiro para ajudar a recuperar a economia. Mas eles são obrigados a emprestar dinheiro para quem está afundando a economia? Não, não são. Então quer dizer que a culpa de tudo que está acontecendo é do FMI. Quer dizer, eles fazerem coisas erradas nunca fazem. Vai lá ver se a população argentina está contente com a gestão desse idiota lá, né? Então tá aí. Muito bem. O Lula já, inclusive, ofereceu um cargo para ele no Brasil, né? E aí, agora, voltando a falar um pouquinho da Janja, da Esbanja, o PT acho que vai jogar muita coisa no colo dela e do Flávio Dino nos próximos meses aí, né? Eles vão pagar essa conta porque eles apareceram bastante nos holofotes. Esse sempre é o preço. Na esquerda, quem aparece mais paga a conta no final, né? Olha lá. Vou botar um pouquinho de água aqui para nós bebermos, né? Eu daqui, você em casa também coloca um pouco de água no copo e toma uma água junto com o Roverã de manhã, né? Ex-secretário diz que reunião com Janja o fez perder cargo após gerar ciúmes. Olha essa aqui, né? Ariel de Castro acredita que sua exoneração da Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente pode ter sido provocada por uma reunião com a primeira-dama, Janja. Castro confidenciou que a relação com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, era difícil e que um compromisso protocolar que teve com a primeira-dama pode ter provocado ciúmes em Silvio. A declaração ocorreu na noite de ontem, durante entrevista a Jesus Mosquera, no jornal da Sucesso, segunda edição da Rádio Sucesso News. De acordo com o ex-secretário, foi o gabinete de Janja que solicitou, olha essa daqui, diretamente, junto ao gabinete dele, uma reunião dentro da Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, subordinada ao Ministério dos Direitos Humanos. O advogado ressalta que não recusou a solicitação, tendo em vista ter partido da esposa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para evitar qualquer mal-estar relacionado à eventual quebra de hierarquia, avisou o chefe imediato, Silvio Almeida, que compareceu ao encontro. No decorrer da reunião, Ariel revelou que era nítido o desconforto do ministro. Na avaliação do ex-secretário, Almeida interpretou a articulação do encontro como um ato de insubordinação, mesmo não tendo sido iniciativa de Ariel. Ariel contou que Silvio sempre se incomodou pelo fato da imprensa o procurar para comentar sobre assuntos relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. Durante a entrevista, ele revelou que, para diminuir a sua visibilidade, Almeida chegou a desautorizar entrevistas, assim como o deixou de fora de importantes formulações de políticas públicas, entre elas o combate aos recentes episódios de violência em escolas e a atenção aos chamados órfãos da Covid, um termo cunhado pelo próprio Ariel em artigo replicado por toda a imprensa no auge da pandemia. A exoneração publicada na edição da última quinta-feira do Diário Oficial da União surpreendeu o advogado, entre outros motivos por ter ocorrido em pleno Maio Amarelo, mês de conscientização contra o abuso e exploração sexual infantil. Na versão oficial do ministro, a exoneração decorreu do necessário ajuste administrativo com base nos objetivos e estratégias da pasta. Quer dizer, ele está fora do plano da pasta. E aí a publicação no Diário Oficial coincidiu com o lançamento da campanha
pelo governo federal e veio exatamente no dia em que a Ariel celebrava os primeiros 100 dias no cargo. Ficou 3 meses e dançou. O cargo na Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente será ocupado interinamente pela atual diretora de Proteção da Criança, Maria Luísa Oliveira. Eu acho legal da esquerda que é o seguinte, quando eles assumem o poder, eles não precisam de inimigos. Eles saem um devorando o outro. É cobra comendo cobre, pá, gruda o outro, e vira aquele rolo de cobra, um comendo o outro. Não tem amigos. Olha, né, eu vou parafrasear aqui o Ítalo Lorenzon, ele falava no Terça Livre, né? Eu lembro bem dessa citação dele, ele falava uma coisa: não existe harmonia entre os demônios, né? E isso que ele está falando se aplica agora. Isso daqui é verdade, né? Isso daqui ele estava certo. Não existe harmonia entre os demônios, né? E falando em não existir harmonia entre os demônios, quer dizer, você vê que a Janja está fazendo uma confusão lá dentro do governo Lula, que eu estou adorando. Eu estou sentado assim, ó, olhando, debruçado na janela, assim, olhando, isso, vai mais uma. Mais uma, manda ver, faz uma reunião aí. É claro que esse tipo de coisa tem consequência política, tem desdobramento. Eu só tô batendo palma. Eu tô igual o Michael Jackson naquele meme, assim, que ele tá com o balde de pipoca, assim, ó. Por quê? Porque essas coisas têm consequência política. O cara que tá saindo fora, magoado lá, ele vai chegar em algum partido, em alguma sigla, algum amigo, algum padrinho, vai falar, ó, mano, esse pessoal traiu você. Tá pensando que o cara não tem padrinho político? Tem. E o cara vai olhar pro Lula e falar, Lula, não te apoio mais não. Ó, você me traiu, você arrancou o cara de lá. A gente combinou uma coisa, deu 100 dias, 3 meses, e por causa de uma reunião com a tua mulher aí, né? Quem entra pra política tem que saber que cargos... Se você chamar... Eu vou lá, vou convidar para uma entrevista alguém do ministério, e eu não chamo o chefe do cara, eu chamo só o cara, eu causei uma briga. Causou uma briga. E causou uma briga, ó, né? A briga vai repercutir lá dentro, o pau vai cantar lá dentro. E aí, meu, eu só tô olhando. Vai fundo aí, Janja, aparece mais, hein? Holofote pra você. Chama, eu acho que você tem que chamar agora, ao invés de chamar o presidente da Câmara, você começa a chamar os deputados do baixo clero, você entendeu? Começa a fazer isso também, vai dar bom, vai dar certinho, tá? Olha, é isso daí, entre outras, né? Vamos continuar aqui, porque tem mais coisas para serem comentadas, né? Entre essas brigas todas maravilhosas que eu estou acompanhando e achando bonito de longe, já vem essa daqui, né? Batendo palma na hora do almoço. Olha só, né? Polícia Federal ameaça deixar segurança de Lula se GSI assumir o comando, né? Se o Gabinete de Segurança Institucional, que agora vai estar na mão dos militares vermelhos, né, no melanciato, assumir a segurança do Lula, então a PF falou, a gente vai sair fora. Ou seja, a PF e o Exército não estão se picando. Olha que bonito, hein? Integrantes da cúpula da Polícia Federal ameaçam, nos bastidores, deixar de fazer a segurança de Lula caso militares do Gabinete de Segurança Institucional voltem a comandar a segurança pessoal do presidente e de seus familiares. Em entrevistas a diversos veículos de comunicação nos últimos dias, o novo ministro do GSI, general Marcos Antônio Amaro, afirmou que a segurança do presidente da República passaria novamente a ser responsabilidade da pasta. As declarações irritaram a cúpula da Polícia Federal, que diz desconhecer tal decisão. Seria um retrocesso inaceitável e uma crise entre militares e a PF. Já está aí a crise, que seria? A crise já está aí, né? Se os militares assumirem, sairão todos os policiais da operação, disse a coluna uma fonte graduada da corporação. Segundo outro delegado da Federal, existem hoje mais de 300 policiais treinados e atuando na segurança de Lula. Não vejo espaço para militarizar o que em todas as democracias é feito por policiais, afirmou o delegado à coluna. A PF está brabinha. Até o governo Bolsonaro, a segurança presidencial era comandada pelo GSI. Lula, porém, decidiu que sua segurança seria chefiada pela Federal, diante da crise de desconfiança com militares, né? Desde então, o GSI passou a fazer apenas segurança patrimonial, né? Olha só, o Lula deixou o Exército como... humilhou o Exército mais uma vez, né? Primeiro foi pintor de guia, né? Depois virou segurança de condomínio. Aí, agora o Exército tem uma nova atribuição.
O Exército ele é pintor de guia e segurança de condomínio. Sabe o guardinha do condomínio? Você chega na guarita, tem lá o cara, fala assim, ó, cara crachá. Foi isso que o Lula reduziu o Exército. Agora entra o general puxa-saco, esse general chega lá pro Lula e fala assim, Lula, a gente não quer mais pintar guia, cara, a gente tá cansado disso. O Lula fala, vocês também não estão gostando de tomar conta da guarita do meu apartamento lá no Tripec? Não, Lula, a gente tá cansado disso, a gente é militar, né? Sabe como é que é? Então vocês vão fazer agora também a minha segurança, porque quando eu ficar bêbado, tomar uma canjibrina, sabe, a gente quer que tenha um boina verde, pelo menos, para carregar nós. Olha, o Exército está sendo humilhado e pediu para isso, tá? A gente sabe, pediu para isso, foi abandonar os próprios companheiros e tá aí, né? Agora cobra do general Tomás, né? Ele sabe o que ele fala, né? Cobra do general Tomás. E a gente precisa falar uma outra coisa aqui, né? Cobra do general Tomás, ele falou agora com a palavra o general Tomás, se vira, né? Tá aqui, ó. Vamos bater um papo sobre isso aqui também, porque é uma notícia triste para nós. Aos 84 anos, o general que capturou Che Guevara morre na Bolívia. O general boliviano Gary Prado Salmón morreu aos 84 anos na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, neste sábado 6. Ele ficou conhecido por ter capturado o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara em 67. Prado Salmón estava hospitalizado desde abril por razões que não foram divulgadas. O filho do militar, Gary Prado Araújo, confirmou o falecimento pelas redes sociais. Ele estava ao lado da esposa e dos filhos. Nos deixa um legado de amor, honradez e bom temperamento. Foi uma pessoa extraordinária. Gary Prado Salmón comandou uma patrulha no sudoeste da Bolívia e virou herói nacional ao capturar Che Guevara, que tentava levar a Revolução Socialista para o país. Em 81, um tiro acidental atingiu sua coluna e o deixou em uma cadeira de rodas. 7 anos depois, em 88, ele se aposentou da carreira militar, né? Então fica aí os nossos sentimentos, a família, né? Apesar que a gente é um pequeno jornal aqui do Brasil, né? A família deste general que capturou aí, foi responsável pela captura do Che Guevara, né? A gente, então, esse revolucionário aí que encheu o saco, foi um tremendo assassino, e que ele era defensor de tudo aquilo que a esquerda Beautiful People detesta, mas que ele é o símbolo dessa esquerda Beautiful People, né? O pessoal diz aí, não, qualquer coisa que você abre a boca, homofobia. Ah lá, cara, reescreve a Bíblia, cara. Eu não aguento mais. Esse cara usou o pronome errado, cara, eu vou morrer para sempre. Você fala, ué, fulano, mas é um pronome, só um pronome. O sujeito falou uma coisa que não te ofendeu, não tem ofensa nisso. Não, mas isso não é do meu jeito, cara. No mundo, quando não é do meu jeito, eu choro pra caramba. Ué, mas e as declarações do Che Guevara? Não, deve ser fake news. Não é, tá aqui, tem livro, tem tudo aqui, tá tudo documentado, bonitinho. Não, mas ele pode porque ele era revolucionário. No caso dele foi só um erro de pronome, um erro de português comum, não deve ser levado dessa forma. Ah, então quer dizer que é seletivo? O Che Guevara podia, né? O Che Guevara não gostava de homossexual, não gostava de negro, etc. Ele podia. Não, ele podia, ele estava liberado. Com ele é 100%. Dá o boné dele aí. Essa é a esquerda. Essa daí é a esquerda. E depois o pessoal lá que é anarquista diz que não sei o que estava contra, que isso e aquilo. Estava contra nada. Na hora de lutar pela eleição do Lula, eles lutaram sem dó. Eles lutaram com força. E tá aí, todo mundo junto. O mesmo governo que condecorou Che Guevara no Brasil. Che Guevara no Brasil recebeu uma medalha, né? Eu não lembro qual foi a medalha que ele recebeu agora, mas recebeu uma medalha no Brasil. Então tá aí, né? Eu preciso recapitular aqui. Foi uma honraria alta no Brasil que ele recebeu, né? Esses governos aí, eles dizem que estão contra isso e aquilo. O pessoal que é da esquerda não aprende. Eles veem, então, o Brasil condecorando o cara que não gostava de negro, que não gostava de homossexuais, estão pelas turmas que eles estão defendendo. Não está entendendo que está sendo feito de idiota? E tá sendo feito de idiota, né? Pessoal, é isso aí, né? Notícias muito divertidas agora pela manhã, né? Assim, o Brasil vai descendo ladeira abaixo, mas vai descendo ladeira abaixo com bom humor, né? Lá vem o... Qual é o nome do menino? Marquinho, descendo a ladeira, taca-lhe pau, Marquinho.
Taca-lhe pau nesse carrinho. É isso aí, a gente tá só no taca-lhe pau aqui, né? Pessoal, vamos ser pontuais aqui hoje, estamos alcançando 1 hora de transmissão. Muito obrigado a você que acompanha a gente. Quer ajudar o Bunker? Sim, nós estamos precisando muito, tá? Muito mesmo. O Bunker está passando por uma situação de aperto, de sufoco, né? A plataforma retirou o nosso primeiro canal com 90 mil seguidores, de uma altíssima audiência do ar, retirou o segundo canal, né, com uma audiência crescente, o número de seguidores alto também do ar, e depois a gente teve que sair, foi para outra plataforma, andou lá, não sei o quê, e voltou para cá também, e a plataforma, agora a gente está crescendo bem devagar aqui, só que as contas continuam chegando, tem que pagar o estúdio não, o estúdio é nosso, né, mas tem que pagar o aluguel, tem que pagar água, luz, telefone, tem que pagar tudo aqui, internet, etc. Nós estamos dependendo de você, a nossa situação não é boa. Estou falando muito sério aqui, fazendo um apelo aí, quem puder, ajuda a gente, faz um Pix, o que o teu coração sentir, tá aqui na tela o Pix para você fazer, né? 11 99218 5469. Se você for fazer o Pix lá, aparecer Nova Dimensão, é o nosso CNPJ, assim, pode fazer, tá? Na verdade, já foi corrigido isso daí pelo contador, mas no banco ainda não foi corrigido, em vez de aparecer Jornal Bunker, aparece Nova Dimensão. Tá, era o nome antigo da minha empresa, e não sei porque o banco pegou o nome antigo e não o novo, né? Então tá aí, pessoal, por favor, faça isso, né? Quem puder ajudar vai ser de grande valia, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a cada um. Obrigado, Deus, em primeiro lugar, e a gente volta aí para a edição da tarde, né? Às 16h30. A gente faz tempo que a gente não fazia edição da manhã, e é muito bom a gente estar aqui podendo fazer isso, né? Beijão no seu coração, voltamos amanhã. Amanhã não, voltamos daqui a pouco, às 16h30, com a edição da tarde, né? E depois, às 10h30 da noite, com a edição da noite. O Bunker está aqui e vai permanecer, tá certo? Um beijão e vamos indo nessa pra gente voltar à tarde. Fomos!